Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Nós já vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? A autoria da carta, vamos fazer aqui uma contextualização, né? A autoria de Paulo quanto ao livro é plenamente clara a partir das evidências internas e externas das narrativas, tá? Dentro das evidências internas, poderíamos citar o próprio estilo literário, tá? Inconfundível de Paulo, inúmeras referências a Paulo, às suas agruras em Corinto e à sua primeira carta à referida igreja. A veracidade retratada por meio da espontaneidade histórica descrita nas experiências registradas também são fatos, tá? Que indubitavelmente a gente pode afirmar que é uma carta genuína. Vários estudiosos consideram que esta narrativa demonstra o mais claro e completo quadro da natureza de Paulo, de sua personalidade e caráter, tá? Algumas evidências externas, poderíamos falar que os próprios indícios remontam até a geração imediatamente posterior à dos apóstolos. Muitos dos antigos pais da igreja e escritores da época usaram citações e referências dessa carta, proporcionando incalculável testemunho quanto à fidedignidade da obra. Dentro do contexto histórico, né, a segunda carta aos Coríntios foi escrita da Macedônia, na cidade de Filipos. Se pegar o mapa antigo, você vai ver que a Macedônia, e lá você tinha a cidade de Filipos. O propósito do apóstolo era permanecer em Éfeso até o Pentecostes daquele ano. Nós falamos sobre isso no último capítulo, você vai encontrar lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 8, capítulo 16, verso 8, tá? Mas o desejo de saber qual teria sido o resultado de sua carta à igreja fez com que o apóstolo antecipasse os seus planos. Na realidade, após ele ter enviado a primeira carta aos Coríntios, ele ficou preocupado. Ele achou que tivera sido demasiado duro e temeu os resultados da carta. Isso o levou a uma terrível aflição de espírito. De Éfeso, ele saiu para Troade, porto onde iria embarcar para a Macedônia, lugar em que tensionava encontrar Tito e obter notícias do pessoal de Coríntios, tá? Então, veja bem, de Corinto, né? Obter informações sobre os coríntios, né? Da cidade de Corinto. Então, Tito não apareceu nessa oportunidade. Paulo ficou decepcionado, ficou com o coração contrito, porque ele ficou preocupado. Fui duro demais com aquele pessoal, né? Ele foi ríspido, foi rígido, né? Não foi condescendente com erros e absolutamente nada, firme no propósito, como era o estilo dele, né? Você lembra quem é Paulo? Paulo era o antigo Saulo lá do passado, né? Então, depois de ter permanecido 3 meses na Macedônia, por isso, né? Isso a gente encontra. Por que 3 meses? Porque a palavra do Senhor lá no livro de Atos, que nós já passamos por ele, né? Nos afirma, no capítulo 20, verso 13. Voltou para Troade, lugar em que se uniu a Timóteo. Tá? Também no livro de Atos isso. De onde fora para Filipos, cidade portuária da Macedônia. Ali finalmente se encontrou com Tito e teve as suas preocupações esclarecidas. Isso a gente vai ver aqui na segunda carta de Coríntios, o encontro que ele teve com Tito. Paulo exultou a Deus com grande júbilo, ao saber que a sua carta não havia sido mal interpretada. Ele estava preocupado, não é que foi duro, foi firme, né? Ele falou, o pessoal vai interpretar de outra forma e eu vou arrumar problema, né? Aí não é o que ele queria, né? Tá certo? Ele então ficou tranquilo de não ter sido mal interpretada e que, na realidade, a carta que ele enviou produziu frutos de arrependimento e não de rebelião. A preocupação dele é que o povo fosse ficar rebelde. Não, trouxe arrependimento, né? Muitas das vezes nós precisamos ser exortados, né? Nós temos pecados que vamos acariciando, e aquilo passa a ser normal. Não é normal, não temos que aceitar isso, né? Então há necessidade de exortação. E nos dias de hoje
Também, né? Então, essa coisa de você ir na igreja, Deus é amor, é o princípio, né? É o amor de Deus, é o princípio. Agora, é tudo, né? A Bíblia é amor, né? Agora, Deus é justiça também, né? Paulo exultou a Deus com grande júbilo, ao saber que a sua carta não havia sido mal interpretada. Muito interessante, que na realidade produziu arrependimento. Que coisa melhor? Você enviar uma carta para alguém que está no erro, que tem alguns problemas, e essa pessoa se arrepende daquilo. Olha que maravilha, né? Então ele passou um período preocupado, mas agradeceu a Deus por isso, né? Porque afinal ele não havia sido tão duro quanto imaginava. Foi nesse cenário de gozo, ao saber que os coríntios haviam reafirmado seu voto de amor e respeito para com o apóstolo, que ele escreveu a carta de número 2, a segunda carta aos Coríntios. Essa carta foi redigida pouco tempo, talvez algum mês após a escrita da primeira carta. Então ele escreveu uma, passaram alguns meses, logicamente mais de 3, ele foi encontrar com Tito mais 3 meses, mas logo a seguir, então, ele enviou uma carta, né? E no capítulo 1, nós vamos ver amanhã, a felicidade de Paulo a saber que os coríntios aceitaram de bom grado sua carta, né? O capítulo 1 começa com uma saudação. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco, e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa segunda carta com essa saudação. Amém? E eu desejo a você paz, sabedoria e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Amém?